Oi, oi, pessoal, boa noite! Tudo bem com vocês? Bora lá para nossa segunda semana do aquecimento para imersão rotulagem? Bora lá começar essa semana falando sobre principais legislações e ferramentas para trabalhar com a rotulagem de alimentos. Dois assuntos muito importantes, tanto legislações quanto ferramentas. Então, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. E eu quero saber, gente, de vocês, porque tem bastante gente nova chegando e fazia bastante tempo que eu não fazia lives por aqui, antes era mais comum. Então eu quero saber quem que chegou na semana passada, quem começou a assistir as lives na semana passada primeiro, o que vocês acharam, gostaram, não gostaram? Quem tá chegando agora, quem vai assistir a primeira live agora, quero saber também. E depois no final me contem o que vocês acharam. Todos já fizeram a inscrição na imersão. A imersão vai ser um evento gratuito e online que começa na semana que vem, na próxima segunda-feira, dia 27 de junho, onde a gente vai falar, adivinhem, sobre rotulagem de alimentos. É a imersão rotulagem do zero ao rótulo completo. Então a gente vai ver mesmo em 4 aulas tudo que vocês precisam para começar na rotulagem, para fazer um rótulo correto, tá bom? A Aline já fez a inscrição, a Mi chegou agora. Tem uma... A Leila mandou aqui que é sensacional, pedindo para eu falar de produto de origem animal. É a mesma coisa, Leila, a gente não muda nada, sério. Mila chegando agora, boa, vamos lá. A Shirlene falou que assistiu as lives e fez a inscrição. Muito bem, tô gostando de ver, gente. Gosto assim, desse comprometimento, dessa felicidade, dessa vibe. Bora! O que eu queria começar falando pra vocês? Oi, Renata. Renata tá sempre por aqui. Renata não é nova, não. O que eu queria começar falando com vocês, gente? É muito importante a gente saber as principais legislações de rotulagem, obviamente. Rotulagem é sim legislação, as legislações são importantes, as legislações são a base, mas rotulagem não é só legislação. E eu acho bom reforçar isso sempre. Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas me perguntam: Eline, quais são as principais legislações de rotulagem? Ou, Eline, por onde que eu começo? Por qual legislação eu começo? E tá tudo bem, é importante saber essa informação mesmo. E eu poderia vir aqui e falar todas essas legislações sem problema nenhum. São todas legislações públicas, são legislações que a gente consegue encontrar facilmente na internet, ou na biblioteca de alimentos da Anvisa, ou agora na nova plataforma do Mapa, que eu tava usando hoje, gente, esqueci o nome, deixa eu ver aqui rapidinho. Ó, Ciro Rotulagem chegando aqui. Boa noite, pessoal. O Cisatos, que é a nova plataforma do Mapa para procurar as legislações do Mapa, a parte de legislações do Inmetro, do Planalto, enfim. Mas, gente, vai um pouquinho além de saber quais são as legislações. Então, assim, para começar, legislações mais importantes de rotulagem. Anotem. Decreto-Lei 986 de 1969, RDC 259 de 2002, RDC 360 de 2003, RDC 359 também de 2003, RDC 26 de 2015, Fala mais devagar RDC... pro pessoal anotar. Quê? Fala mais devagar, o pessoal tá Depois anotando. vai ficar salvo, depois eles voltam e anotam. RDC 135 de 2017, RDC 136 também de 2017, Lei 10.000... Ai, gente, olha, eu tenho um tipo de dislexia específico para os números da lei do glúten. Lei 10.648 do glúten, 10.674. Gente, o Google me trollou, simplesmente.
Lei 10.674 do glúten, tá? Aí a gente tem RDC 54, de informação nutricional complementar. A gente tem a portaria 29, de alimentos para fins especiais. Então, assim, legal, diversas legislações. Agora tem a IN 67, de nova fórmula. Tem a RDC, acho que é 493, de integrais, que são 2 legislações novas. A gente tem a portaria 249 do Inmetro para peso líquido. Então, assim, tá, várias legislações. Mas o que adianta eu jogar essas legislações em vocês e pronto? Tipo, o que teria resolvido na sua vida eu terminar essa live agora? Aí eu termino, deixo salva, aí vocês vão lá de novo, assistem, vão pausando, anotam todas as legislações. Legal, você consegue fazer um rótulo a partir disso? Simplesmente assim? Porque assim, eu não conseguia, tá? Quando eu tava começando, alguém me falava tipo assim, pra fazer tabela nutricional você tem que saber a RDC 360 e a 359. Aí eu ficava tipo assim, tá bom, já é um caminho, ok, já sei qual é a legislação. Onde eu encontro essa legislação, aí você encontra, beleza? Biblioteca de Alimentos da Anvisa. Na época não tinha Biblioteca de Alimentos da Anvisa, mas era no site da Anvisa, agora tá mais organizadinho. Tá, entro lá na Biblioteca de Alimentos da Anvisa, abro a 360, abro a 359. Tá bom, e aí? E aí, você vai ler, reler 1000 vezes, ter um monte de dúvida. Na hora de aplicar a teoria, muitas vezes não é o suficiente, você não sabe se você interpretou de forma correta, você não sabe se tem alguma outra legislação que de repente eu esqueci de falar, que não me veio na cabeça. E aí, será que teve alguma atualização? Será que teve, tipo, será que tá revogado? O que tá acontecendo? Entendeu? Então, assim, saber as legislações é um ponto importante, de fato. Agora, tem que saber o que fazer com elas, tem que saber como interpretar essas legislações, tem que saber como aplicar essas legislações em um rótulo de fato. Esse é o negócio. Isso é saber rotulagem. Porque senão a gente sabe só na teoria. E assim, tem um monte de profissional que sabe só na teoria, tá? Então, quando a gente trabalha na prática, é engraçado, a gente sabe quem sabe só na teoria. Porque é aquela pessoa que não consegue dar um exemplo de experiência prática, ela não consegue entender as dúvidas de quem tá vivendo isso na prática, porque, por exemplo, se eu não... E é muito por isso que eu não largo a minha consultoria de jeito nenhum. Eu poderia largar e ficar só com essa parte de palestra, de treinamento, com o meu curso, aqui com o Instagram. Inclusive, eu teria muito mais tempo para fazer tudo isso se eu não tivesse a parte prática da consultoria, de fazer rótulos mesmo. Então, assim, só que qual que eu acho que é o problema disso? Na minha opinião, tá, gente? Não é que tá errado, não, quem ensina rotulagem só vivendo de teoria. Ok. Mas por que eu não gosto? Por que isso me incomoda particularmente? Por que eu não quero largar a minha consultoria? Porque tem muita coisa que a gente só vive na prática. E eu falo isso aqui, essa segurança de entender a rotulagem, parece que é essa última pecinha que falta pra gente pensar, não, ok, eu sei fazer um rótulo, a gente só ganha na prática. E na prática a gente vê que muitas vezes a teoria ela é confusa, ela tem brechas, não é sempre que duas pessoas interpretam da mesma forma. Essa questão mesmo, como a Leila falou, pediu pra eu falar de rotulagem de produto de origem animal, né, de POA, vou usar como exemplo, então. Essa questão mesmo da IN 22, que hoje mesmo, gente, foi atualizada pela portaria, acho que é 449, que era um caos na prática. Então é muito simples eu chegar aqui e falar, gente, a teoria é a seguinte... Na IN 22, sim, lá no item 5 eles falam
nome do aditivo e INS, mas ali eles só estão citando itens e, na verdade, lá no item 6, que é como deve ser feito mesmo, que eles estão explicando como declarar essas informações, e na parte onde eles estão explicando, eles falam que é um ou outro ou ambos, são opções, tá? E é o mesmo racional por trás da RDC 259. Se vocês pararem para comparar a RDC 259, primeiro, ela inclui produtos de origem animal, tá? Ela serve para todos os alimentos, inclusive produtos de origem animal. E a IN 22 é basicamente uma cópia da RDC 259 com algumas informações a mais que são específicas de produto de origem animal, como, por exemplo, declarar o registro, né, no CIF, ou no SIM, ou no CI, ou enfim. Então, seria muito fácil eu falar, não, gente, é assim que tá escrito na legislação, então é assim que se faz. Mas não, eu sei que na prática tem fiscal que interpreta diferente, tem fiscal que exige isso, que fala que tem que ser os dois por causa do item 5, tem profissionais que entendem assim. Eu sei, eu também passo por isso. Eu sei que o cliente, né, quem trabalha com consultoria, que o cliente às vezes não se sente confortável, e aí a gente precisa ter uma confiança e precisa ter uma base para explicar, para deixar ele confortável, e que muitas vezes mesmo assim ele vai optar por pôr os dois, porque então se eu posso pôr os dois, deixa eu pôr os dois logo. Então, essa vivência prática é importante também pra gente entender o que acontece, porque muitas vezes a teoria não é o suficiente, né? Então, para estudar a rotulagem, para começar na rotulagem, é isso também. A Elaine falou, tô boiando no assunto, tô aqui porque vi o anúncio e me interessei. Fica aqui, Elaine, fica aí, vai fazer sentido. Fica aí, se inscreve na imersão que vai acontecer, me conta, você é profissional da área, você é só consumidora que quer saber, conta mais sobre você que eu já te aviso também, se aqui é seu lugar ou se não é pra você. Então, enfim, a gente precisa saber as legislações, mas a gente precisa saber como trabalhar com elas também, na prática, né? Então, por isso que eu acho importante ter uma metodologia. Porque no fim do dia, gente, fazer um rótulo é sempre seguir um passo a passo. É sempre isso. É por isso que eu falo, se você sabe fazer o rótulo de um alimento, você sabe fazer de qualquer um. Porque a base é a mesma. Entendeu? Quantas vezes quem me segue há mais tempo, né, já não me ouviu falar, a base da rotulagem é sempre a mesma. Vai ter uma exceção aqui, uma exceção ali, uma especificidade aqui, uma especificidade ali, mas é a mesma. Então, quando a gente tem uma metodologia, quando a gente tem um passo a passo, resolve a vida. Resolve a nossa vida para estudar, resolve a nossa vida para fazer um rótulo, para corrigir um rótulo e até para ensinar rotulagem, tá? Então, isso é super importante. Ó, eu vi alguém ali em cima, eu perdi o nome da pessoa, falando assim, achei que rotulagem era só pra nutricionistas. Não é, tá? Inclusive, eu acho muito engraçado quando me perguntam isso, Aline, mas rotulagem não é só pra nutricionistas? E eu falo, não, tanto que eu não sou nutricionista, eu sou engenheira de alimentos, tá? Se tiver alguém chegando por agora, eu não sou nutri, eu sou engenheira de alimentos. Tem algum problema com nutricionistas? Não, só tô deixando claro que eu não sou e que rotulagem não é só para nutricionistas. Rotulagem é para qualquer profissional que queira trabalhar com rotulagem. Você pode ser engenheiro de alimentos, como é o meu caso, pode ser engenheiro químico, pode ser químico, pode ser tecnólogo em química, tecnólogo em alimentos, tecnólogo de nutrição, engenheiro de produção, cientista de alimentos, químico de alimentos, médico veterinário, zootecnista, farmacêutico, biomédico, advogado, você pode ser designer de embalagem, você pode trabalhar no marketing. Todas essas profissões que trabalham na área de alimentos é importante saber de rotulagem, tá, gente? Então, definitivamente não é coisa só de nutricionista, mas, de fato, é uma área
não é nem dominada por nutricionistas, porque eu posso dizer pelo meu público de engenheiros de alimentos é muito grande, mas eu acho que ela é mais comum entre nutricionistas mesmo, porque nutricionistas tendem a ter pelo menos um pouquinho de rotulagem durante a graduação. Eu, na engenharia de alimentos, por exemplo, não tive nada de rotulagem. E isso é super normal. Ninguém tem nada de rotulagem na faculdade, independente do curso. Se tem, é muito pouco. Então, por exemplo, o nutricionista normalmente aprende a calcular a tabela nutricional. E aí se cria um mito absurdo e bizarro, que a gente precisa acabar com ele, de que rotulagem é só tabela nutricional. Não é. Tabela nutricional deve ser 10% de um rótulo. Tá? Então, assim, definitivamente não é só tabela nutricional. E eu fico muito preocupada com isso, inclusive, porque, por exemplo, eu abri uma caixinha de perguntas no domingo, tava lotada de perguntas, realmente vocês me mandaram muitas perguntas, mas eu chuto que, assim, 70% era sobre tabela nutricional, alguma coisa da tabela nutricional. E não necessariamente sobre a nova rotulagem nutricional, porque daí eu entendo que realmente tenho muitas dúvidas nesse sentido, mas sobre tabela nutricional mesmo. E aí eu fiquei me perguntando, só tem pergunta sobre tabela nutricional porque a grande maioria das pessoas acha que rótulo é só tabela nutricional, ou só tem pergunta sobre tabela nutricional porque todo o restante de um rótulo tá ok para essas pessoas e elas só têm dúvida mesmo na tabela nutricional. Então assim, né, complicado. Olha lá, a Lorami, é isso? Também chegou agora e tá interessada? Fique aqui. Mila, estudante de nutrição. Com certeza é pra você. Fique aqui, Mila. Marília falou, estou com dificuldade para fazer um rótulo de Shark. Qual é a sua dificuldade, Marília? Ivete falou, sou técnica em nutrição. Boa. Sou estudante de engenharia de alimentos e estou pensando com a legislação de alimentos na faculdade. Está pensando? É pensando mesmo? Fique aí, a Aline é maravilhosa. Obrigada. Vou falar sobre ferramentas, tá? Daiane perguntou se usou algum programa. Falou que é formada em técnica de nutrição. Elaine falou, sou só curiosa mesmo. Na verdade, me interessei porque conheço pessoas que trabalham com a produção de alimentos, doces e salgados. Aí me interessei. Boa, Elaine. Boa, então fica aí. Acho que você vai gostar. Acho que você vai gostar do conteúdo, sim. Eu sempre tento passar tudo de uma forma bem simples, bem clara. Não vou ficar falando em termos técnicos aqui. Não gosto muito disso. Acho que você vai gostar, então, se você se interessa pela área, inclusive já pode me recomendar para as pessoas que você conhece que trabalham com produção de alimentos, porque eles precisam fazer rótulo. Se eles mesmos vão fazer, se eles vão contratar alguém para fazer, eu não sei, mas eles definitivamente precisam de rótulo. A Mi falou, eu sou assistente de análise, sou técnica em alimentos no Senai e estudo tecnologia em alimentos na FATEC. Porém, quero muito me ingressar na área, não conheço, mas estou aqui. Boa, Mi, você tá no lugar certo e assim, com toda a sua formação aqui, você tá totalmente apta a ingressar na área, tá? É só ter o conhecimento técnico sobre rotulagem agora. Técnico em alimentos e engenheiro de produção podem. Rotulagem de carnes precisa colocar açúcares? Olha lá, pergunta sobre tabela nutricional. Precisa, na nova rotulagem precisa. A Leila é o combo, ela é engenheira e nutri. Eu estou amando as aulas, você é super didática. Obrigada. Tabela nutricional não é a mesma coisa que rótulo. Tabela nutricional é parte do rótulo, uma parte bem pequena, inclusive. É importante, mas não é tudo. Inclusive, tem rótulo que nem precisa de tabela nutricional, por exemplo. O que não quer dizer que não precisa de rótulo. Nossa, peraí. Bom, gente, então, é isso, né? Falei aqui as principais legislações, mas é importante ter um método. Então, assim, por quê? Eu, por exemplo,
Olha, o Fernando falando, engenheiro de alimentos, começando a carreira agora em regulatórios. Boa sorte! Espero que você goste. Eu amo, sou suspeita para falar. Mas enfim, gente, quando eu fui estudar rotulagem, uma das primeiras coisas que eu fui ver, que eu fui aprender, foi a legislação de alergênicos, RDC 26 de 2015. Por quê? Porque quando eu comecei a estudar rotulagem, ela era super recente. Ela era a novidade da hora, entendeu? Ela era a bola da vez. Ela era o que hoje é a nova rotulagem nutricional. Era a legislação novinha, que estava mudando todos os rótulos da indústria, que estava todo mundo louco por causa dela, tinha acabado de entrar em vigor. Então, assim, eu comecei por isso. E eu lembro que não fez sentido pra mim começar por ali. Porque, beleza, eu não... Tipo, eu sabia fazer, tipo, ali, entendi, né? Estudei, beleza, entendi como fazer a rotulagem de alergênicos. Mas e todo o resto do rótulo, entendeu? Tá, eu preciso colocar ali embaixo da lista de ingredientes, mas não sei muito bem fazer a lista de ingredientes. Onde que a lista de ingredientes tem que ficar? Será que tem um lugar certo? Aí fala que tem que ter 2 milímetros, mas não pode ser menor do que a da lista de ingredientes. Será que a lista de ingredientes tem um tamanho certo pra ter? Então, assim, não fez sentido pra mim começar por ali, pela legislação de alergênicos. Aí eu falei, tá, se eu preciso, então, entender de lista de ingredientes pra entender onde vai estar a minha declaração de alergênicos, eu vou procurar aprender lista de ingredientes. E aí eu vi que lista de ingredientes ficava ali na RDC 259, que é a legislação principal de rotulagem, que é onde estão as informações obrigatórias de um rótulo. Então ali não vai ter só lista de ingredientes, né? Vai ter denominação de venda, peso líquido, me fugiu o nome agora. Prazo de validade, lote, vai ter identificação de origem. Então, vão ter essas informações que são super importantes em um rótulo, que são as informações obrigatórias mesmo, que basicamente todos os rótulos vão ter essas informações, tá? Aí, a hora que eu aprendi isso, que eu entendi, aí eu descobri que tinha o Decreto-Lei 986, que é complementar ali, né? Eles falam sobre essa rotulagem em geral. Eu falei, interessante, então agora eu já começo a entender melhor a legislação de alergênicos. Então, assim, ter essa metodologia pra mim fez toda a diferença. E é a metodologia que eu sigo até hoje. Então, eu sempre falo, gente, é bastante coisa, rotulagem? Tem muito conteúdo, muito assunto, muita legislação? Sim, tem. Às vezes, hoje eu tava fazendo rótulo de um produto de origem animal, tá? É um produto lácteo. Quantas legislações eu usei? Deixa eu pensar. Eu usei o Decreto-Lei 986, eu usei o RISPOA, né, o Decreto 9013, eu usei a IN 22, aí eu usei a RDC 26, usei a RDC 135, usei o Power BI sobre novos ingredientes para ver uma alegação funcional aprovada que esse produto tem. Usei a atualização do RISPOA, que é a portaria 40... Bom, enfim, uma atualização do RISPOA. Usei a portaria 249 do Inmetro. E deixa eu ver o que mais que eu usei. A lei 10.674 de glúten. O RTIQ do produto, porque ele tinha um RTIQ. Acho que foi isso. 10 legislações para fazer um rótulo hoje, tá? 10 legislações. Então, assim, parece muita coisa? Sim. E no começo é mesmo. Normal, gente. Normal. Você pensa, meu Deus, eu tenho que trabalhar com 10 legislações? Sim, só que elas fazem sentido quando você entende o que você está fazendo e quando você segue esse passo a passo. Então não é que é como se tivessem jogado 10 legislações em cima de mim e falado, faz aí um rótulo com essas 10 legislações.
Não, eu já tenho o meu passo a passo, eu já tenho a minha metodologia, que foi a mesma que eu usei para aprender e que é a mesma que eu uso para ensinar, tá? É a mesma que eu uso para fazer o rótulo. Então, eu divido essas legislações em blocos. Isso é, se eu não me engano, isso é parte da segunda e da terceira aula da imersão. Inclusive, essa metodologia bem certinha, esses blocos. Mas eu basicamente divido entre legislações obrigatórias, alertas e rotulagem nutricional. Basicamente isso, tá? Então, como eu tenho isso muito bem definido na minha cabeça, e hoje, que já faz 5 anos que eu trabalho com rotulagem, a gente já pega um pouquinho mais a prática. Mas outra coisa, a gente não precisa decorar a legislação, tá? A gente trabalha com as legislações abertas, rotulagem é provinha com consulta. Você checa as legislações, não é que tipo assim, como se alguém te desse uma prova e te dão um rótulo lá e fala, não, você tem que saber qual legislação que você vai usar e tudo que tá escrito nela. Não, a gente consulta, a gente procura. Tipo, não lembro qual é a legislação que fala sobre isso. Procura, entendeu? Tá tudo certo. Por que eu usei o Power BI? Porque esse produto tem um novo ingrediente nele que tem uma alegação funcional aprovada. Então eu queria colocar essa alegação no rótulo, ela tem que ser feita de forma correta. Eu fui no Power BI para ver certinho qual era a alegação aprovada. Por isso que eu usei Power BI nesse caso, tá? A Vanessa ainda falou aqui, tá conversando com alguém, né? Porque eu peguei pelo meio do caminho, mas ela falou... É um aplicativo que a Anvisa fornece para você realizar as consultas dos aditivos e coadjuvantes. Aí você me lembrou que eu ainda usei a RDC 45 de 2010 de aditivos, porque eu queria ver se o aditivo era aprovado para lá, tá? Você tá falando o que é o Power BI. É como se fosse um programa da Anvisa, mas que fica no site deles que você consulta coisas. Basicamente isso, tá? Tabela nutricional. Olha lá, só pergunta de tabela nutricional. Gente, por favor, assim, pode perguntar de tabela nutricional. Não tem problema mesmo, eu vou responder todas as vezes. Só me prometam uma coisa. Vocês sabem que rótulo não é só tabela nutricional, né? Estamos combinados? Temos 170 pessoas aqui ao vivo comigo, simultâneas. Prometem pra mim que vocês sabem que rótulo não é só tabela nutricional? Que quando a gente fala sobre fazer um rótulo, a gente não está falando sobre fazer tabela nutricional? Que rotulagem não é fazer tabela nutricional? Que tabela nutricional é só uma parte do rótulo? Uma pequena parte, inclusive? Por favor, estamos combinados sobre isso? Tá? Obrigada. A Ká já falou que ela sabe. Ótimo, gente. Então, a partir daqui podemos continuar. O que você perguntou, Ká? Sobre a tabela nutricional, você tem que ser com fundo branco. Atualmente, não, tá? Se você olhar nas legislações atuais que estão vigentes, não fala nada sobre fundo branco. Ela só precisa ser legível e visível. Então, se você tem um fundo, sei lá, verde, você escreveu sua tabela em preto e dá pra ver, tá tudo certo. Com as novas legislações, aí sim vai precisar obrigatoriamente ter um fundo branco e estar escrita todinha em preto, tá? Aí sim, mas hoje, na data desta live, não. Ótimo, então estamos combinados. Rayane perguntou, qual ferramenta você usa para os cálculos de tabela nutricional? Sei que rótulo não é só sobre tabela nutricional. Boa, Rayane. Então tá, vou começar a falar das ferramentas, que eu já ia trazer aqui nessa live mesmo. Vou começar pela de cálculo de tabela nutricional. A gente precisa fazer um outro combinado antes disso. Assim como todo mundo que tá aqui nessa live já entendeu que rótulo não é só tabela nutricional, que rotulagem não é só tabela nutricional e que a tabela nutricional é apenas a parte de um rótulo, a gente precisa entender também que não existe
software, programa, planilha, seja lá o que for, que faça rótulos, tá? Não tem. Hoje, no dia desta live, não tem como um programa fazer um rótulo. Não tem como. Porque a gente tem muitas variáveis que um programa não consegue detectar, a não ser que você vá lá e coloque. E aí, se você tá colocando no programa, ele não tá fazendo pra você, tá? Por exemplo, deixa eu ver um exemplo que não vá confundir vocês. Peraí. Contaminação cruzada de alergênicos. Quando a gente escreve lá o pode conter, que não tem traços, tá? Traços não existem. Pode conter. Quando a gente vê num rótulo, por exemplo, pode conter leite, quer dizer que não tem leite intencionalmente. Eu não coloquei leite naquele produto. Mas pode ter uma contaminação cruzada. Então, eu posso ter ali pequenas quantidades de leite, resquícios de leite no meu produto por contaminação cruzada. O programa não tem como saber essa contaminação cruzada. Então, se você vai lá e fala que seu produto tem farinha de trigo, sal, fermento e água, ele só vai te falar que o alergênico ali é o trigo, tá? O derivado de trigo, no caso. Mas ele não sabe que esse seu fermento teve uma contaminação cruzada com leite, ou ele não sabe que você guarda todas essas matérias-primas no mesmo lugar que tem leite, ou ele não sabe que na mesma linha de produção que você faz esse seu produto, você também faz um outro que tem leite, que você não garante a ausência de contaminação cruzada. Então não tem programa que faça rótulo, tá? Isso não existe mesmo. Os dizeres legais de rotular não tem, tá? Para tabela nutricional tem, cálculo de tabela nutricional tem. Tem diversos programas, eu já testei alguns na época, faz um tempinho, não gostei de nenhum. Tanto que quem me acompanha aqui há mais tempo, quem vê live há mais tempo, eu sempre falava, gente, eu não uso nenhum programa para cálculo de tabela nutricional, eu faço tudo na mão. No máximo numa planilha de Excel, mas que eu abria ali e ia fazendo os cálculos na hora. Mas eu fazia na mão mesmo, calculadora. Cadê minha calculadora? Quem aí faz engenharia conhece essa calculadora, velha de guerra, não tá aqui. Minha calculadora dos tempos de faculdade calculava a tabela nutricional comigo. Ela nunca achou, coitada, que ela fosse usada para calcular a tabela nutricional. Uma calculadora que, nos tempos áureos dela, calculava mecânica de fluidos. Calcula a tabela nutricional hoje, mas enfim, sou muito mais feliz assim, não quero calcular mecânica de fluidos. Mas aí, com o tempo, eu desenvolvi o VR Fácil, que é o meu programa para cálculo de tabela nutricional, tá? Ele é um bônus do Vida de Rotulagem, então eu não vendo o VR Fácil à parte, por quê? Eu acho muito importante que a gente saiba calcular e formatar uma tabela nutricional. E não só que a gente chegue lá, jogue as informações no programa, ele vai te dar um resultado, você vai pegar esse resultado e passar pra frente. Entendeu? Porque, gente, programas são passíveis de erros, tá? E muitas vezes as coisas não são tão exatas. Então, por exemplo, muitas vezes a porção é a gente que vai precisar definir. A porção não vai ser definida pelo programa. Então, você tem que saber definir essa porção. Ou você tem que olhar para aquela tabela nutricional e ter um mínimo de noção se ela tá certa mesmo. Se aquela formatação que aquele programa fez está certo. Se não deu nenhum resultado estranho, tipo assim, se não deu um açúcar adicionado maior do que um açúcar total, se não deu uma gordura saturada maior do que uma gordura total, se não deu, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ter essa noção. Então, eu só deixo o VR Fácil dentro do Vida de Rotulagem, que é o meu curso, porque lá tem as aulas todas sobre tabela nutricional, tanto sobre a atual quanto sobre a nova. Então, assim, eu sei que quem estiver usando o VR Fácil tem todo o respaldo teórico para saber fazer uma tabela nutricional sem aquela ferramenta, mas a ferramenta tá lá para ajudar. Então, hoje, todas as tabelas nutricionais que eu preciso calcular, eu faço no VR Fácil. E mesmo assim, eu confiro. Olha que foi um programa que eu desenvolvi,
tá? A ideia foi eu que desenvolvi, né? Não fui eu que fiz o programa. Mesmo assim, eu confiro. Então, tipo assim, eu pego ali e calculo a porcentagem de VD, de valor energético, de fibras e de proteína, sabe? Pra ver se deu certo. Eu pego e faço um cálculo rápido pra ver se aquele valor energético faz sentido. Eu analiso pra ver se todas as informações que estão ali fazem sentido. Mas eu uso o VR Fácil. Tá? Essa é a ferramenta de cálculo de tabela nutricional que eu uso. Ok? Vai poder declarar lactose como todo produto sem leite na nova legislação? Vai. Zero lactose vai se tornar uma alegação nutricional. Não vai nem... Eu acho que não vai... Eu não lembro desse detalhe agora, se vai ter que falar como todo. Mas sim, vai ser uma alegação nutricional que todo mundo vai poder usar. Não precisa mais ser para produtos lácteos como é hoje, tá, gente? Aline, a respeito da RDC 493 de integrais, alguém já te questionou a respeito da variação de rendimento da receita? Não, Vinícius, nunca ninguém me questionou sobre isso, mas se eu não me engano, no webinar da Anvisa, o Thiago falou sobre isso. Tá? Se eu não me engano, ele falou sobre isso. Na hora que ele tá mostrando os cálculos mesmo, ele falou sobre essa variação de rendimento. Aline, sobre a disposição das informações nos rótulos, como saber o que vai em cada painel do rótulo? A legislação sempre vai te informar isso, viu, Mariane? Sempre, 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 sempre. Um minuto. Desculpa. Sempre que uma informação tiver um lugar específico no rótulo, isso vai estar especificado. Então, por exemplo, alergênicos sempre tem que estar depois da lista de ingredientes, logo após ou abaixo, caso não tenha espaço. Então, você sabe que alergênicos tem que estar ali. O contém lactose sempre também tem que estar depois da lista de ingredientes, então você sabe que está ali. Na lei do glúten, eles não falam sobre um lugar, só fala que tem que ter informação, então isso pode estar em qualquer lugar. Mesma coisa a lista de ingredientes, não fala sobre onde precisa estar, não tem essa especificação, então você pode colocar em qualquer lugar do rótulo. Denominação de venda, eles falam painel principal, então você sabe que tem que estar no painel principal do rótulo, tá? Então, quando tiver um lugar específico, vai estar especificado na legislação. Quando se é obrigatório o uso dos rótulos? Basicamente, sempre que você tem uma embalagem, ela precisa ter um rótulo, tá? Produtos pré-medidos, né? Embalados na ausência do consumidor. Não é nem só embalados na ausência do consumidor, não. Basicamente, se tem uma embalagem, você tem que ter umas informações ali. Eu já posso usar rótulos com a nova legislação agora ou só depois de outubro? Só depois de outubro. Para a rotulagem de sorvetes, declaro como contém aromatizante ou preciso declarar o tipo de aromatizante? Por exemplo, contém aromatizante sintético idêntico ao natural? Depende, Rebeca. Se for aroma natural, é só contém aromatizante. Se for sintético idêntico ao natural, é contém aromatizante sintético idêntico ao natural. Se for artificial, é aromatizado artificialmente. Tá? Decreto-Lei 986. Nossa, um monte de mensagem, meu Deus. O VR Fácil está disponível para quem entrou na última turma? Sim, já, que está disponível para absolutamente todos os VRs. Mecânica de fluidos é um horror. Essa calculadora é muito parceira. Todo engenheiro tem uma calculadora dessa, gente. Todo engenheiro, eu acho. É isso que eu tô falando, ó. Por exemplo, a Lala Barcelos mandou aqui. Gente, é uma criança? Rapadura, qual legislação seguir? Foi o que eu falei no começo da live. Não adianta eu te falar. Todas as legislações que eu falei no começo da live, você precisa seguir. Dificilmente isso vai ser o suficiente pra você fazer um rótulo. Saber a legislação, tá? É importante saber a metodologia, saber como aplicar, saber como interpretar.
Isso é importante, a gente precisa aprender isso. Por isso que é importante a gente estudar a rotulagem, fazer curso, participar da imersão, seguir aqui, ver os conteúdos, ver o conteúdo no YouTube, participar das lives. É uma construção, gente. Não é simplesmente jogar legislações em cima de vocês e falar, faz aí. Não é assim que funciona, tá? O VR Fácil já vai vir com as aulas sobre a nova rotulagem? O VR Fácil é um programa, ele não vem com aulas, né? Mas no curso tem aulas sobre a atual e sobre a nova. E o VR Fácil atual está gerando tabela nutricional tanto na atual quanto na nova. Outra ferramenta muito importante, gente, que ajuda muito nessa hora é o checklist, que eu mostrei aqui nos stories hoje, né? Eu até ia falar como que eu fiz o meu checklist. O que acontece? Eu via muita gente falar quando eu tava começando, produto B2B não tem lupa, falando assim, porque eu tenho um checklist, porque eu usei o checklist, porque o curso tal dá checklist, porque não sei o que lá, checklist. E eu pensei, cara, os cursos que eu fiz até agora não deram checklist. Eu não sei quando eu vou poder fazer mais cursos. Eu vou começar meu checklist agora. Então, o que eu fazia, gente? Eu tava lá estudando alguma coisa ou começando a fazer meus primeiros rótulos. O que eu ia fazendo? Eu ia escrevendo tudo que eu tava fazendo. Então, tipo assim, denominação de venda, RDC 259. O que eu preciso prestar atenção aqui? Nisso. Peso líquido, RDC 259, na época portaria 157. O que eu preciso prestar atenção aqui? Nisso. Lista de ingredientes, RDC 259. O que eu preciso prestar atenção aqui? Isso. Eu fui montando esse documento. Eu ia fazendo um rótulo ou estudando alguma coisa e ia colocando ali nesse documento. Tipo, no Word mesmo, escrevendo assim, fazendo uma lista. Aí, eu fiz um curso... Não fiz um curso. Eu vi um checklist na internet que tava tipo assim, faça download, ou alguém me mandou um checklist, eu não lembro, não foi de curso não. Chegou um checklist na minha mão e eu falei, então é assim mesmo, um checklist é basicamente o que eu estava fazendo, só que no Excel, não no Word, em formato de planilha. E, assim, o que eu já tinha anotado devia ter, sei lá, uns 30 itens. O checklist que eu recebi tinha 10 itens. Aí eu falei, beleza, vi como é feito um checklist de rotulagem, vou fazer o meu. Aí eu passei pro Word, fiz tudo bonitinho e fui colocando lá, gente. E, assim, toda legislação nova que entra ou todo detalhe novo de legislação tal, eu vou lá e acrescento no checklist. E aí atualizo o checklist e deixo disponível no Vida de Rotulagem, porque os alunos do curso também têm acesso a esse checklist. Mas nada mais é, gente, do que um documento do Word, do Excel, uma planilha mesmo, que tá escrito, eu separei por itens, então assim, primeiro, regras gerais, né? Você verificou a ortografia do rótulo, você não tem nada ali que tá induzindo o consumidor ao erro, blá, 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 tá. Aí, denominação de venda. O que eu preciso saber de denominação de venda? Você olhou se tem RT e Q, você colocou nesse tamanho, você fez isso, se for bebida é isso, se for produto de origem animal é aquilo, se for suplemento alimentar é tal, tá. Conteúdo líquido, você olhou isso, olhou aquilo, tal. E todas as referências de legislação do lado, óbvio, né? Aí alertas, lactose, é um produto zero lactose, faz assim. É um produto que tem lactose, faz assim. Alergênicos, olhou isso, olhou aquilo, declarou assim, fez isso, conferiu o tamanho de fonte, tá no lugar certo, tá em negrito, tá em caixa alta, tal. Então eu fui fazendo isso pro checklist e eu uso até hoje e é muito bom. Porque, de fato, são muitas informações que não necessariamente a gente vai lembrar de tudo. Então, uma coisa que eu, com frequência, esqueço de colocar, gente. Com frequência. A hora que eu tô conferindo, corrigindo rótulo, a hora que eu tô desenvolvendo do zero. Que é uma coisa que eu sempre lembro no checklist. Quando tem corante artificial. O aroma eu lembro de colocar. O corante eu não lembro. Quando tem corante artificial na composição do nosso produto, a gente precisa colocar no painel principal colorido artificialmente. Isso é uma coisa que eu sempre esqueço.
Aí eu vejo lá no checklist, tem corante artificial, escreveu isso? Aí eu falo, não escrevi. Aí eu volto lá no relatório e acrescento. Ou se eu estou corrigindo um rótulo, eu vou lá e vejo se tá escrito. Se não tá escrito, já peço pra pôr. Se tá escrito, eu falo, boa, colocaram. Então é isso. No produto de hoje mesmo, gente, eu fiquei acho que umas 2 horas pra fazer a correção desse rótulo. Tinha bastante detalhezinho pra ver e eu não sou acostumada, assim, tipo, não é o que eu mais faço, trabalhar com produtos lácteos, então eu não tenho tanto as informações rapidão na cabeça, eu preciso abrir a legislação, olhar, conferir, tá, beleza. Demorei umas 2 horas pra fazer a correção. Aí, não me toquei de transgênicos. Não me toquei, simplesmente. Aí tinha um ingrediente ali que era derivado de milho. Vi o ingrediente, falei, beleza, esse ingrediente está ok. E passei batido. A hora que eu tava lá no checklist, chegou na parte de transgênicos. Tem algum produto que é transgênico, aí faz assim, assim. Eu falei, cara, tem um derivado de milho ali, interessante. Não tinha pensado nisso. Aí voltei lá e deixei um avisinho, olha, verificar se esse produto aqui é de milho transgênico. Se for, a gente vai precisar declarar. Atualmente no rótulo não é declarado. Então, tem que ver isso. O checklist ajuda muito, muito, assim, dos bônus ali do VR Fácil, o checklist... Do VR Fácil. Do Vida de Rotulagem, o checklist é o que eu mais gosto e é o que eu acho mais importante, pra ser bem sincera com vocês. Eu, assim, se eu tivesse que escolher um bônus pra ficar ali... Seria a comunidade, na verdade, mas de ferramentas seria o checklist, mais do que o VR Fácil, que é para cálculo de tabela nutricional. Porque isso a gente consegue fazer na mão facilmente, assim, só dá mais trabalho, mas dá para fazer. Agora, ter um checklist, acho muito importante pra gente sempre ver se a gente verificou tudo, se a gente corrigiu tudo, se a gente colocou todas as informações ali, eu acho ele muito importante mesmo, tá? A comunidade é muito importante também, né? Eu acho que se eu alunos do Vida de Rotulagem que estão aí assistindo essa live, qual dos bônus ali vocês mais gostam? Aliás, quais dos bônus? Não, vamos resumir em 3. Se vocês tivessem que escolher um, seria o VR Fácil, o checklist ou a comunidade do Vida de Rotulagem? A comunidade, gente, pra quem não sabe, é uma comunidade mesmo no Facebook que é só para alunos do Vida de Rotulagem, é exclusiva para alunos do Vida de Rotulagem. E aí ali acontece um networking enlouquecido, né? Porque todo mundo manda dúvida, os próprios alunos do Vida de Rotulagem respondem, o time de suporte tá ali também para responder, trocam ideia, então sei lá, um aluno manda, gente, putz, o fiscal veio aqui hoje, falou que o meu rótulo tava errado, falou só que era de alergênicos, mas não falou o que meu produto é tal, 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 e eu declarei assim meu alergênico, alguém me ajuda? Vocês conseguem saber qual que é o erro e tal? Aí a gente vai lá e fala, olha, realmente, você esqueceu de declarar isso aqui, nananã. Ou então, tipo, não tem erro, não, esse fiscal tá meio doido, questiona ele, porque aparentemente não tem nenhum erro. Ou então, será que não é contaminação cruzada da sua indústria, que não é algo que é do rótulo mesmo? Então, assim, tem essa troca muito boa. É um networking muito bom, já saíram parcerias de lá de dentro para fazer trabalho junto, já saíram sociedades de lá de dentro, alunos que viraram sócios e hoje trabalham juntos. Isso dá uma confiança muito maior, né? Você saber que você tem um lugar para trocar ideia com outros profissionais que vivem as mesmas coisas que a gente. Quebrou gelos, né? Como a Laura contou aqui na terça-feira passada, que ela estava conversando com uma cliente dela sobre rotulagem e tal. Aí elas estavam discutindo um assunto lá, daí a Laura falou assim, não, é que eu faço parte de um grupo de rotulagem e aí lá diz não sei o que. Daí a cliente falou, eu também faço parte de um grupo de rotulagem, qual que é? Daí a Laura falou, é a comunidade do VR. Daí a cliente, nossa, eu também sou VR, eu também tô lá na comunidade, não sei o que. Pronto, viraram melhores amigas na hora, já quebrou o gelo, a conversa já foi de outra forma.
Então, esse senso de comunidade é muito importante, né? Esse senso de pertencimento e esse senso de respaldo mesmo, de segurança, de saber que você pode contar com aquelas pessoas que estão ali, além de poder contar com o suporte do curso, né? Que responde absolutamente todas as perguntas. Mas é muito bom mesmo. Ó, deixa eu ver o que vocês mandaram aqui. A Jaque falou que é o checklist, a Jess falou que é o checklist e a comunidade nessa ordem. A Gabi falou a comunidade, a Mara falou comunidade, a Ana Lúcia falou tudo, logo voltarei pra comunidade. Boa! Comunidade, checklist, comunidade. Renata falou tudo espetacular. Então, gente, é isso. Essas ferramentas, elas ajudam muito, sabe? A gente não precisa ter tudo decorado e saber fazer tudo, ser um robozinho programado. Não, a gente tem ferramentas que nos auxiliam. VR Fácil ou, sei lá, qualquer outro programa, qualquer outra planilha para cálculo de tabela nutricional, mas assim, desde que vocês confiem e confiram, tá? Não vai simplesmente jogando tudo num programa e pronto. O checklist para não esquecer nada... esses grupos, né, que igual a comunidade, para ter outras pessoas para conversar, enfim. E principalmente uma metodologia para seguir, gente, um passo a passo mesmo, porque isso facilita muito na hora de fazer e com esse passo a passo, com essa metodologia, fica muito mais simples mesmo. Você sabe exatamente o que você tem que fazer, qual ordem seguir, tá? Comunidade era no Orkut, Facebook é grupo, brincadeira. Não, é comunidade mesmo. Pior que é comunidade no Facebook. Mas enfim. Vinícius falou, a equipe do suporte é muito boa. Olha, não é por nada não, mas nosso suporte arrasa mesmo. Eles são muito bons mesmo. Gente, era isso que eu queria falar com vocês. Eu sei que pra quem tá chegando agora, pra quem tá começando agora na rotulagem, pra quem tá se interessando agora... Pode parecer uma coisa muito louca, pode parecer um bicho de 7 cabeças, pode parecer que a gente nunca vai dar conta, eu sei como é, já estive começando do zero também, já senti tudo isso, mas não é assim, eu garanto pra vocês, existem formas de deixar o processo muito mais simples e a gente precisa construir essa base de conhecimento técnico mesmo e se cercar de tudo que pode facilitar a nossa vida. É isso, vocês têm mais alguma pergunta, mais alguma dúvida que eu possa ajudar vocês aqui? Me mandem. A live amanhã é com a Ju Marona, Ju VR, ela faz o Vida de Rotulagem, mas já trabalhava com rotulagem assim há 20 anos na indústria, trabalhou em grandes multinacionais e migrou recentemente para consultoria. Então ela vai vir conversar com a gente para falar sobre toda essa experiência que ela teve na indústria, como é a rotulagem na indústria, como é a rotulagem na consultoria, como foi migrar, quais são as diferenças, o que ela gostava mais da indústria, o que ela gosta mais da consultoria e principalmente falar sobre o nicho que ela atua, que é muito específico, porque hoje a Ju faz rotulagem para exportação. Então ela não faz rotulagem aqui no Brasil, ela faz rotulagem de produtos de fora, ou seja, ela precisa saber as legislações de todos os países, literalmente, porque a Ju trabalha com empresas que exportam para absolutamente todos os países. Então ela vai vir conversar com a gente. Eu acho que principalmente para quem está começando vai ser muito legal ter essa noção do que é a rotulagem no CLT dentro de empresa, o que é a rotulagem na consultoria, qual vocês se identificam mais e como começar a construir essa carreira mesmo, tá bom? Ó, a Keilinha falou que ela é fã da Ju, eu também sou fã da Ju, admiro ela demais como profissional, demais, demais, demais. Foi uma grata surpresa conhecer ela. Se inscrevam na imersão, gente. A imersão vai ser um evento online gratuito. Vai começar na semana que vem, na segunda-feira, dia 27 de junho. A gente vai ter aulas gravadas, tá? Então, assim, não precisa se preocupar muito com o horário e tal. As aulas são gravadas, vão ficar disponíveis no dia 27 e 29 de junho, 1º de julho. E aí, no dia 3 de julho, a gente encerra a imersão com uma aula ao vivo. Aí sim, essa é ao vivo, tá bom? Bom, se inscrevam, vai ser muito legal. E assim, gente, principalmente
principalmente para quem está começando agora, para quem está se sentindo perdido, para quem acha que não vai dar conta, que é muita coisa. Eu entendo. Participem da imersão. Por favor, eu tenho certeza absoluta que vocês vão sair outra pessoa em apenas uma semana. Eu tenho certeza que nessa semana da imersão vocês vão começar com uma cabeça e com uma compreensão sobre rotulagem e vão terminar a semana com outra compreensão totalmente diferente, literalmente sabendo o caminho para fazer um rótulo, sabendo o que fazer para fazer um rótulo completo e principalmente correto, tá bom? O link para se inscrever tá aqui na bio, é só entrar lá, colocar o seu e-mail e pronto. Teremos mais essa semana inteira de lives, então amanhã é com a Ju, na quarta-feira é com a Luísa, da NutraLeader, para falar sobre consultoria e principalmente sobre como se diferenciar, né? A Luísa, que é super especialista em suplementos alimentares, não só rotulagem, mas também rotulagem. Na quinta-feira teremos live com a Paula Eloise para falar dos RTs, né? Dos responsáveis técnicos e também sobre rotulagem de produtos de origem animal. Então, pessoal aí, ó, do produto de origem animal, quinta-feira a live é principalmente para vocês. E na sexta-feira a gente encerra tudo isso, tá bom? É isso, gente. Um beijo mais uma vez. Muito obrigada a todos que estiveram ao vivo aqui comigo. Espero todos vocês amanhã e a gente vai se falando aqui nos stories, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Boa noite.